Nesse vídeo eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência. Uma das dúvidas mais comuns quando a gente dá os primeiros passos no investimento é o que é que eu preciso fazer, né? Na verdade é quando a gente dá os primeiros passos, conseguir ver uma sobrazinha ali, o que é que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? A primeira coisa a ser feito é formar a reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é uma quantia que você vai deixar disponível para emergências. Então, caso aconteça algum problema na casa, problema de saúde, problema com a família, problema no carro, tudo. Imprevistos acontecem, né? A gente não sabe onde, quando, muito menos quanto é que eles vão custar, a gente só sabe que eles vão acontecer. Então, pensando nisso, é importante ter uma quantia reservada equivalente a 6 vezes o seu custo de vida, justamente para ser essa margem de contingência, né? Caso aconteça alguma coisa, você tem ali um conforto financeiro para tomar aquela decisão com muito mais tranquilidade. Porque pensa o seguinte, uma pessoa que não tem recurso poupado, caso aconteça alguma emergência, a pessoa vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, pedir emprestado, pedir um empréstimo para conseguir honrar aquele compromisso, resolver aquele problema. Caso a pessoa já tenha um recurso poupado, a pessoa consegue ter uma tranquilidade maior para lidar com aquela adversidade. Então, ter o recurso poupado é uma preocupação a menos. Então, ter 6 meses de reserva é super importante. Só que, até atingir os 6 vezes de reserva, demorará algum tempo. Então, há algumas coisas que você deve ter em mente para conseguir realizar esse objetivo com mais tranquilidade, que é o percentual de poupança. Então, uma pessoa que poupa 10% da renda, vamos colocar um exemplo aqui com números para facilitar, uma pessoa que tem uma renda de 10 mil, só para facilitar minhas contas, ela poupar 10% significa dizer que ela vai poupar R$ 1.000 todos os meses. Então, para ela atingir 6 vezes o custo de vida dela em reserva, significa dizer que ela vai ter o custo de vida que é 9, né, já que é 1.000 é o que ela poupa, 10 é a renda e 9 é o custo de vida. Então, a gente vai ter 9 vezes 6, que nós teremos o número de 54. Ou seja, a pessoa precisa ter 54 mil em reserva para ter um conforto financeiro. Só que a pessoa poupando R$ 1.000 todos os meses vai demorar 54 meses, ou seja, são quase 5 anos até atingir esse objetivo. Então, há alguns planejadores que vão dizer o seguinte, um mês de reserva você já consegue iniciar os primeiros passos na diversificação. Outros vão dizer que com 3 meses você já pode dar os primeiros passos na diversificação. E o que consiste essa diversificação? Você investir em ativos de outras classes, como inflação, até mesmo ações, em caráter educativo, porque o foco principal é 6 meses de reserva. Não significa dizer que, estou aqui com um mês, vou colocar 10% da minha renda no mês que vem em ações. Não, você não vai deixar de aportar em reserva. Você vai sempre estar pensando em reserva porque ela é o foco principal do seu planejamento. A reserva é como se fosse o alicerce, aquilo que vai fundamentar, né, o seu planejamento de longo prazo. Então ela é a prioridade. Então gosto de trazer uma visão para os meus clientes que é o seguinte, até pelo menos 3 vezes o custo de vida, ela é a prioridade. Depois disso, a gente vai continuar aportando em liquidez, só que a gente vai dar uma ênfase em liquidez, que significa dizer que a gente vai de um aporte de R$ 1.000, por exemplo, uma parte significativa desse montante, aí depende muito da estratégia, vai para a liquidez, e uma outra parte em caráter educativo, para ter esse contato inicial com outras classes, a gente pode direcionar. Mas o foco é ter a reserva de emergência completa. Depois disso, aí a gente vai pensar o seguinte, eu tenho uma dificuldade de poupar, eu vou primeiro poupar para depois pagar as contas, como é que vai funcionar? O se pagar primeiro, ele é super importante. O que consiste o se pagar primeiro? Você receber o seu salário, você vai pagar as contas do mês e você já vai separar um percentual que é destinado ao pagamento que você vai se fazer para o futuro, Ou seja, vai destinar um percentual ali da sua renda que vai ser destinado
para a formação dessa reserva. Só que há uma fase de transição. Não é um estralo que a gente vai ter, acordar num dia e dizer, não, agora eu vou poupar e vou esquecer minhas obrigações, vou esquecer cartão de crédito, não. Você tem que honrar com suas obrigações, mas principalmente ter um planejamento. Isso que vai ser crucial para você conseguir atingir todas as suas metas, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, o seu planejamento vai dizer o seguinte: você tem um custo de vida de X, as entradas ao longo do mês são X e podem existir gastos variáveis de Y. Com base nisso, você pode avaliar meu percentual de poupança, o quanto eu consigo poupar ao longo dos meses é tanto. E aí você vai projetar aquilo para o futuro. Caso você faça essas contas e você visualize que ainda não está conseguindo poupar, não tem nenhum problema. Foque em organizar suas contas, mas tenha sempre em mente que você deve sim conseguir poupar lá na frente. Porque isso é o que vai trazer uma tranquilidade no futuro. Então há essa fase de transição. Tentar buscar um percentual, uma margem financeira dentro do seu orçamento doméstico é essencial para você conseguir atingir os objetivos que você pretende atingir no futuro. Seja ele uma viagem, seja ele a compra de um imóvel, seja ele a compra de um carro, seja ele alguma outra realização que você precise de recursos. Então, poupar para essa finalidade é essencial e sair do ciclo vicioso que acontece com a maior parcela das famílias brasileiras, que é ficar girando financiamentos ao longo do tempo. Que é o seguinte: você vai pegar um carro, vai financiar em 48 meses. Finalizou o pagamento do carro, você tem um carro quitado. O que é que você vai fazer? Pegar o carro quitado, dar de entrada e financiar mais 48 meses. Os juros, ele é um ótimo funcionário, mas um péssimo chefe. O que significa dizer que se ele está no seu time, maravilha, vai ser juros sobre juros a seu favor. Mas se ele está contra você, ele não vai ter pena. Ele vai incidir ali, o que prejudica a sua construção de patrimônio a longo prazo. Então, o que é essencial? Inverter essa ordem. Tentar antecipar esses objetivos antes mesmo que ele aconteça, de maneira que você não se pegue em momentos onde você tome uma decisão por impulso. Foi entrar em contato com um corretor de imóvel, foi entrar em contato com um vendedor de carro, o cara era muito bom e você estava ali na iminência de tomar aquela decisão de compra, mas é importante dar um passo atrás e pensar em como é que isso impacta o seu planejamento. Porque dessa forma você vai conseguir ter uma reserva. Então, depois de organizado as finanças, você consegue ter uma margem financeira e consegue poupar regularmente, aí sim você vai buscando 10%, depois 15%, 20% e, se possível, ir aumentando esse percentual ao longo do tempo. Porque o maior beneficiário disso tudo vai ser você. E aí a gente chega na parte que é, certo, onde é que eu vou destinar, onde é que eu vou colocar esse dinheiro? É na conta corrente? É na poupança? Essas são alternativas, mas não são as melhores alternativas. E aqui eu vou trazer 3 alternativas que são mais utilizadas para essa finalidade. Como um disclaimer, vou dizer aqui que isso não é uma recomendação de investimento, mas quais são as opções que têm essa característica, que é liquidez e segurança, que é justamente aquilo que deve ser buscado para a formação de uma reserva de liquidez. O que é reserva de liquidez? Caso aconteça alguma emergência, você vai utilizar aquele dinheiro. Não é colocar em fundos imobiliários, não é colocar em ações. Na minha visão, não faz sentido uma pessoa que não tem reserva pegar todo aquilo recurso poupado e colocar em ações, fundos imobiliários. Porque se tiver um novo coronavírus, onde as ações desvalorizam 40%, é menos 40% no patrimônio naquele momento. Imagine uma pessoa, vamos pegar o exemplo da pessoa que tem uma reserva de 54 mil. Imagine que essa pessoa pegou todo esses 54 mil, vamos arredondar aqui para 60 só para facilitar a conta, colocou todo ele em ações. E aí a gente teve um momento na pandemia, né, em meados ali de fevereiro, março de 2020, onde os investimentos de renda variável tiveram uma oscilação negativa em torno de 40%. Então, o que antes era 60 mil, um mês depois foi 24 mil a menos, virou 36. Então imagine a pessoa visualizar a sua reserva de emergência menos 40% da hora do dia para a noite.
e não, de hipótese alguma, faça isso, porque isso vai colocar em risco a sua tranquilidade, o seu planejamento financeiro e principalmente o seu gerenciamento de riscos. Então, onde você deve colocar investimentos que tenham liquidez e segurança. E os ativos que são buscados com essa característica é Tesouro Selic, que tem a característica de ser um investimento que, caso você precise, você tem uma liquidez de até um dia útil, e a taxa de correção dele é justamente a Selic, que inclusive a poupança acompanha a Selic, só que a poupança ela rende 70% da Selic, enquanto o Tesouro Selic ele rende a Selic. Mas a poupança só rende 70% da Selic caso a Selic esteja abaixo de 8,5%. Se ela estiver acima, ela rende 0,5% mais TR. Se ela estiver abaixo, ela também rende 70% da Selic mais TR. TR é a taxa de referência, não precisamos aprofundar isso aqui nesse vídeo. Mas temos Tesouro Selic, ele tem tributação, né? Ou seja, nos investimentos, caso você tenha um resgate antecipado, você vai pagar o imposto de renda. Na verdade, não é resgate antecipado, mas qualquer resgate você vai ter o imposto de renda. Algumas aplicações são isentas, mas segue uma tabelinha de imposto de renda que começa com 22,5% e vai para 15%. Não precisamos nos aprofundar aqui, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: o Tesouro Selic, ele é mais eficiente do que a poupança, mesmo que você passe o mês, porque na poupança você vai ter, num cenário ótimo, né, um cenário otimista de ser 70% da Selic, ele já é 30% menos do que a Selic, enquanto no Tesouro Selic, mesmo que você passe um prazo inferior a 6 meses, que entra na menor alíquota, você vai ter 22,5%, ou seja, já é algo mais eficiente no seu planejamento. Fundos DI. Fundos DI ele tem como característica investir em ativos de liquidez, então vai ser CDB de liquidez diária, até mesmo títulos públicos como o Tesouro Selic, então são equivalentes, e também CDB de liquidez diária, e aí geralmente vai ser 100%, que 100% do CDI é equivalente à taxa Selic, né? Então não tem como fugir disso, né? Os investimentos de liquidez eles vão ser muito parecidos, né? São equivalentes, mas o foco deles principal é liquidez e segurança. Então, se você em algum momento visualizar um investimento de liquidez, segurança, mas que tenha uma rentabilidade muito acima da média de mercado, desconfie que talvez esse investimento não seja tão seguro quanto você acreditava. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Considere se inscrever, curtir o vídeo se você gostou e deixe um comentário aqui para eu saber o que é que você está achando. Até o próximo vídeo.